Leopoldina, o centro histórico e seus casarões. Esse lugar tem história, memória e um mundo esculpido pelas águas. Cola comigo, que é logo ali. Começamos nosso tour pelo Mirante, olhando a cidade lá embaixo. Santa Leopoldina fica a uns 50 quilômetros de Vitória. De carro, são quase 50 minutos de viagem. A cidade tem uma história de imigração bem forte. A ocupação europeia começou em 1856. Suíços, austríacos e pomeranos ajudaram a construir essa história. E eles estão representados aqui no Mirante pelo Monumento ao Imigrante. Esse monumento relembra a chegada das famílias que subiram o Rio Santa Maria em canoas para fundar o povoado. Do alto, a gente desce para o centro da cidade. E aqui, a gente faz um tour pela história. Casarões e mais casarões. A cidade tem um dos conjuntos arquitetônicos mais importantes do Espírito Santo. São construções preservadas, outras restauradas, misturando características luso-brasileiras e anglo-saxônicas. São dezenas de casarões construídos pelos europeus. Alguns embaixo uma loja, comércio, e em cima moradia. E tá aqui no fundo o Banco do Brasil, o único que tem a fachada sem ser amarela, é azul. Lá atrás ainda era na caderninha de poupança, mas agora já tem até computador, né, gente? Santa Leopoldina já foi o principal ponto comercial do Espírito Santo. No antigo Porto de Cachoeiro, a economia fervia, com a chegada de pessoas e produtos de tudo quanto é lugar do mundo. A região era tão importante que foi ali que foi construída a primeira ponte do Espírito Santo. Renato, estamos na primeira ponte do Espírito Santo que eu vou te falar. Eu ia morrer sem saber que era em Santa Leopoldina. Pois é, muita gente não sabe disso, mas foi a primeira ponte construída, 1870. Nossa, é antiga, hein? Ponte Paulo Antônio Médici. E é do jeito que foi feito isso aqui? Os registros fotográficos que a gente tem, praticamente não teve alteração nenhuma. A base é a mesma, provavelmente ela era de madeira, né? E com o passar do tempo ela foi colocadas pedras, colocado esse muro de concreto. Então foi construída justamente para ligar a então núcleo colonial de Timbuí, que hoje é Santa Teresa. Por isso, né, a região das Três Santas aparece sempre tão ligada. Exatamente, exatamente. É essa conexão, né? Tudo começou aqui em Santa Leopoldina. Esse ano nós comemoramos 170 anos da fundação da colônia. Rio Santa Maria, e ele era navegável até esse ponto. Daqui para cima começam as cachoeiras, então não tinha como subir. Então os imigrantes chegavam, desciam no porto, por isso o nome era Porto de Cachoeiro, e aqui estacionavam-se as canoas, e ali ainda a gente tem um pedaço do antigo escorregador de café, né, o escorregador 17 de abril, onde o armazém de café era por cima, então descia-se os sacos de café, embarcavam nas canoas e iam até o porto de Vitória. E um detalhe, Santa Leopoldina foi tão importante na história do nosso estado, e digo na história do Brasil, que autoridades europeias iam primeiro para cá e depois iam para Vitória. Tá de brincadeira. Iam para cá. O imperador Dom Pedro passou por aqui, relatou no diário dele a visita aqui a Santa Leopoldina. Os primeiros carros que rodaram no estado do Espírito Santo rodaram em Santa Leopoldina. Somos a capital estadual das etnias. 11 etnias compõem. Rapaz, é um cadinho de cadinho, né? Desde italianos a poloneses. Também a presença dos povos originários e os povos escravizados, que viviam aqui antes. Então essa mistura criou Santa Leopoldina do jeito que ela é hoje, do jeito que a gente conhece. Com essa população acolhedora, com essa população carinhosa, com muito evento. A cidade festiva o ano inteiro. Vocês gostam da festa? Não, a gente gosta, né? Tem festa aqui de janeiro a janeiro, meu povo, sem parar pra respirar. Janeiro a janeiro, exatamente.
Caminhar pelo centro de Santa Leopoldina é tipo fazer uma viagem no tempo, sabe? O conjunto histórico da cidade é tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e guarda alguns dos casarões e sobrados mais bonitos e preservados do Espírito Santo. Vê só! As construções carregam a marca dos imigrantes europeus que colonizaram especificamente essa região. Renato, com esse tanto de gente diferente que veio pra cá, ficou definindo alguma coisa de padrão pra arquitetura ou mudou? Tem uma influência de tudo um pouco, digamos assim. A arquitetura colonial portuguesa influenciou bastante, né? Por influência da Imperatriz Leopoldina, que era austríaca. Então você tem similaridade com vários prédios históricos na Áustria com aqui. Então existe essa presença forte colonial. Qual a importância dessa preservação de memória? Eu acho que é o pertencimento. Pertencer à história viva do legado dos antepassados. Aquilo que foi construído lá atrás, continuar vivo hoje, para gerações futuras. Tem um ditado alemão que diz: Für der Erste das Tod, der Zweite das Not, die Dritte das Brot. Para os primeiros, a morte. Segundo, sofrimento. Terceiro, o pão. Essas são as gerações que construíram e edificaram Santa Leopoldina e o nosso estado como um todo. E essa aqui, né, atrás da gente, olha só. Estamos falando de que ano isso aqui? Mais ou menos 1870. Essa é antiguíssima, é uma das mais antigas da cidade. Que ainda restou, sim, né? As outras têm, a partir de 1870, como o Museu do Colono, também a estrutura que hoje abriga o Museu do Colono, que era o casarão da família Holzmeister. E assim foi indo, né? Aí até os anos de 1914, 18, a construção aí dos casarões de Santa Leopoldina. Renato citou o Museu do Colono e é pra lá que a gente vai, para fazer um tour por esse lugar incrível. Bianca, muito obrigada por nos receber. Sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigada, eu tô curiosa. Já entramos aqui com esse salão belíssimo. Me conta o que é. Bom, o Museu do Colono, nesse momento, está em comemoração, durante todo o mês, da data festiva que é o 25 de julho, Dia do Colono, no estado do Espírito Santo. Então, o Museu do Colono apresenta uma exposição que mostra a trajetória de uma família que sai da região da Polônia e Alemanha, onde era a Pomerânia, e vem imigrando para o Brasil. Durante um certo momento, né, até o início do século XX, Santa Leopoldina era a cidade mais importante do Espírito Santo. Veja só, né? Mais do que Vitória. E no século XIX era a terceira colônia mais movimentada, mais importante e mais rica do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. É muita coisa. E aqui, gente, tem várias coisas espalhadas, ó, da galera, tem fotos antigas. Essas exposições vão mudando? Elas vão mudando. Aqui, essa parte de baixo, onde era uma casa de comércio, ela foi transformada em uma galeria, são duas galerias, a Galeria Alice Holzmeister, né? E as exposições, elas giram durante todo o ano. O Museu do Colono funciona em um charmoso casarão centenário de 1877 da tradicional família austríaca Holzmeister. No final da década de 60, a casa foi vendida para o governo do estado. Depois de restaurada, virou museu. A estrutura, o assoalho, os afrescos, tudo foi preservado. O acervo conta com mais de 600 peças, entre objetos, louças, móveis e histórias. Tudo isso ajuda a contar como era a vida dos primeiros moradores europeus da cidade. Aqui a gente está falando da vida, da história de quem? De Santa Leopoldina, especificamente da história da família Holzmeister, que é uma família de tiroleses, né? Então eles saem da Áustria, na região do Tirol, e vêm para Santa Leopoldina, eles se tornam comerciantes aqui. Compravam esse café, davam crédito do café ao colono, que plantava o café. Daqui da casa de comércio, o colono levava tudo que ele precisava para passar um ano. Os tecidos para fazer as roupas da família, os alimentos, panelas, bíblia, tapetes, louça, tudo que precisasse para um ano, né? Porque o café era entregue uma vez por ano, então ele recebia o crédito.
E eles vêm de um outro contexto econômico e social, ao que parece, né? A gente tá falando do século XIX, ali pertinho da abolição da escravidão, e eles já num outro sistema, né? Num outro sistema, sim. Essa família aqui, ela trabalhava com funcionários, tanto que trouxeram da Áustria os seus próprios funcionários da casa, que eram os funcionários de confiança. Vocês podem ver aqui uma imagem da família, aonde você tem o seu Ignaz Hausmeister, a sua esposa Maria, todos os seus filhos, né? Incluindo a Alice e o Luiz, que são extremamente importantes para Santa Leopoldina, e 2 funcionários que tinham também o mesmo nome dos proprietários da casa, Ignaz e Maria. Foi dessa família que surgiu o primeiro milionário laudado, digamos assim, da história do Brasil? Isso, é verdade. Quando um dos filhos, que é o Johann, ele resolve voltar para a Áustria, por quê? Porque esta família em 17 anos se tornou muito mais rica do que ela era. Então, quando ele volta, ele pede ao governo brasileiro um passaporte. E na profissão dele, né, o carimbo do passaporte dele, a profissão está escrita milionário. Então ele é oficialmente o primeiro milionário. Vou te falar que é uma profissão que eu teria assim, muita habilidade de ser. Eles patrocinavam as artes, assim como as ciências. Então eles traziam artistas para cá para retratar a Santa Leopoldina da época, ou eles iam até lá e compravam obras de arte, entre outros produtos que eram produtos muito finos de colecionadores. Gente, para entrar e preservar o piso como é... Olha que tecnológico! Você já bota a toquinha no pezinho. Agora sim, ó. Look prontinho pra gente conferir o restante das... Uau! Isso é um espetáculo. Vamos conferir. Isso aqui, de fato, é tudo da época, né? O acervo da família foi construído de 1877, quando a casa foi inaugurada, até 1959, quando ela foi vendida ao governo do Estado do Espírito Santo para se tornar museu. Vamos começar aqui, que eu acho que é um berço, não é? Bom, então, na época, as crianças não saíam brincando quase quando nasciam, né? Elas ficavam muito tempo dentro do quarto. As crianças passavam mais de um mês dentro do quarto. Então, esses bercinhos, eles são doações também, porque o acervo, ele é constituído, em sua maioria, por objetos da família Hausmeister, né? E também por algumas doações que vieram posteriormente. Temos também uma peça muito rara, que é o realejo. O que é esse negócio? Então, chama realejo. O realejo era tocado, havia um profissional especializado de tocar o realejo. Isso é um instrumento musical. Um instrumento musical. Ele, na verdade, é a música completa. Aqui são rolos. Dentro dessa caixa são mais 5 rolos. Dentro dessa? Cada rolo desse, ele contém 8 músicas. É tipo uma caixinha de música mesmo. Só que é toda tocada à mão. Essa você não dá corda, a pessoa tem que ficar o tempo inteiro girando a manivela. Ela toca valsa, toca foxtrot, que eles chamavam. São vários tipos de música de acordo com o momento. Uma outra coisa que é muito interessante é que Pedro II,
né, também foi um grande patrono das artes e das ciências no Brasil, assim como a família Hausmeister. Então, ele traz para o Brasil, para o Palácio, a primeira rede telefônica, né? A gente não pode falar o primeiro telefone, é uma rede telefônica para você poder conversar com outras pessoas. E Santa Leopoldina recebe a segunda rede telefônica do Brasil. Eu sou uma grande apaixonada por rádio. Quem não sabe tá sabendo agora. Por acaso tem um rádio antigo que a família... Porque todo lugar no interior tem rádio, né? Como é que tem um rádio antigo? Tem? Nós temos aqui o primeiro rádio da cidade. As autoridades da cidade, que era o prefeito, o juiz, o promotor, o padre. Então eles iam até esse rádio aqui e ouviam principalmente notícias da Primeira Guerra Mundial. Vamos ver, Bianca, o que tem aqui? Uma surpresa para quem gosta de rádio. As rádios já vinham com os nomes delas inscritos para sintonizar. Isso aqui é uma eletrô. Quando eles têm acesso à energia elétrica, então esse é o próximo instrumento. E você pode ler o nome das rádios aqui, da época. Olha só, gente, aqui tem América, Veracruz, Guanabara, Voz do Espaço, a Tupi do Rio de Janeiro, Piratininga, Globo, Nacional, Jornal do Brasil, Tamoio, Clube do Brasil, Bandeirantes. Que coisa incrível! É uma conexão com a história, com o passado. Parece ser tão natural do ser humano, né? É absurdo como que isso nos conecta a quem veio antes. Incrível. O Museu do Colono está de portas abertas para quem quiser conhecer essa história bem de pertinho. Mais do que um passeio, esse é um jeito de manter viva a memória dos primeiros moradores de Santa Leopoldina. E a gente ainda tem muita história para contar, tá? Daqui a pouco, tamo de volta. Voltamos, meu povo! E a gente tá amando esse tour histórico por Santa Leopoldina. Ainda por aqui, uma pausa para conhecer um dos casarões mais queridos do lugar, o que abriga a Padaria Leopoldinense. Esse lugar é conhecido como um ponto de encontro. É famoso por um quitute, cujo nome é uma corruptela, vamos dizer assim, da palavra alemã Kuchen, ou Kuchen, que significa bolo no Brasil. E a gente conhece como cuca. Vocês sabem que eu ia passar o resto da minha vida achando que cuca era um bolo brasileiro, mas não. É uma comida alemã que a galera juntou com a confusão do nome e ficou... E utilizando ingredientes brasileiros, banana. Saí de Vitória com a informação de que isso aqui bombava, ó. O que esse negócio aqui tem de diferente? O recheio é interno. Só tá faltando uma coisa que aqui o pessoal não gosta muito, que para ser original. É cuca fake essa, então? Essa daí é fake. Ela leva farofa, adocicada, todo cheio de granulado, joga por cima. Só que a gente viu que com banana ela sai mais. O leopoldinense, então, não gosta da farofa e vocês tiveram que adaptar. Adaptar. No gosto do freguês, né? Saindo da padaria Santa Leopoldina, que é o ponto de encontro da cidade, vamos conhecer mais uns comércios na região? Liberada na Terezinha e o Renato, né? Aqui em Santa Leopoldina, a história está em todos os lugares. Esse armazém aqui dizem que é um dos mais antigos. Uau! E olha só, vê se não parece coisa de outra época. Aqui é muito famoso pela carne seca, hein, gente? Diz que é o melhor pedaço de carne seca que tem na região. E tem direito a tudo: facão, vassoura de piaçava, aguardente. Tô achando que o mais moderno é essa caixa registradora aqui, ó. Que também não é lá tão nova, né?
Ô, dona Elzira, o bom é que aqui a senhora já paga no cash mesmo, né? Levando a carne seca que ela comprou aqui, gente. Como é que as coisas estão hoje em Santa Leopoldina? Mudou muito? Ou tá tudo igual? Tá tudo igual, mas a carne seca é o melhor que tem aqui, em todo lugar, só e aqui mesmo. Bateu em Santa Leopoldina, tem que levar a carne seca daqui do armazém. Tem isso, quando eu chego da Seara, a primeira coisa que eu faço aqui, compra carne seca. É só aqui mesmo. Aí, ó, e é carne seca de verdade. Posso mostrar a carne da senhora? Pode. Olha só, ó que carne bonita. Desse jeito eu vou ter que comer lá na casa da senhora, hein? Isso aí, pode vir, pode vir. Ô, seu Léo, quantos anos morando em Santa Leopoldina? Eu sou nascido e criado aqui. Desculpa a indelicadeza, qual a idade do senhor? 80 anos, já vou para 81. Com o tempo que o senhor mora aqui, o que já mudou? Eu não era asfaltado, asfaltaram, né? Tem esse asfalto aqui. Mas as casas é a mesma. Pouca coisa mudou. Mudou as pessoas também, né? Já morreram, né? Quem sobrou é que conta, né? O senhor pretende sair daqui, seu Léo? Não. Eu já tenho até meus buracos lá no cemitério. Meus buracos? São quantos buracos você tem? 14. Nossa senhora, eu não quero ir pra lá não, tá, seu Léo? Não é bom, não. Em um outro casarão, a história da Dona Shirley se mistura à história da própria cidade. Há mais de 30 anos, ela mora no imóvel, que antes pertenceu à sua avó. Mantendo a tradição, no térreo, ela toca a loja. E aos 74 anos, continua no balcão. É uma loja num prédio antiguíssimo e tem uma carinha de casa que a gente entra na loja e se identifica. Além de se identificar com os produtos, que eu já vim olhando, ó, namorando um monte de coisa. Muita coisa. Como que é, dona Shirley, pensar em preservar esse prédio aqui? Dá trabalho, não dá? Olha, sim, tem que cuidar. A gente trabalha na loja há 38 anos. Hoje, a loja conta a história da senhora. O prédio conta a história de um outro tempo nessa construção. Como é para a senhora guardar tantas memórias? Volta e meia eu busco, né? Fico buscando a lembrança da minha mãe, o que ela contava, né? Então eu fico vivenciando isso e fica sempre na minha memória, né? Viva. Eu procuro manter viva a história. Em uma cidade com 11 etnias diferentes, as histórias parecem não ter fim. Tradições, sotaques e memórias que constroem a identidade única de Santa Leopoldina. E todas essas se encontram em um momento: o Carnaval. Considerado um dos mais tradicionais do Espírito Santo, ele mantém vivo o clima familiar e as marchinhas que atravessam gerações. E tem uma atração que é pura emoção: o desfile dos bonecos gigantes, que toma conta das ruas e encanta todas as idades. Por trás deles está o Bebeto. Desde os anos 80, ele transforma isopor, tinta e criatividade em personagens cheios de vida, garantindo que a cultura leopoldinense permaneça desfilando pelas ruas. Ô, seu Bebeto, de onde é que surgiu a ideia do senhor de começar a fazer esses bonecos? Tava faltando coisa pro senhor inventar e o senhor inventou isso, não foi? Eu toda a vida gostei do carnaval. Né? Eu, com 7 anos de idade, eu ganhei um concurso de fantasia no clube daqui de Santa Leopoldina, que foi a fantasia de toureiro. E na adolescência sempre saí de fantasia diferente. Quando apareceu na televisão os bonecos de Olinda, foi que eu falei, eu vou tentar fazer um boneco desse. O senhor até então não tinha botado a mão na massa? Não, nunca tinha mexido com nada. Fiz o primeiro horrível, né? Lógico. Mas fez um sucesso danado. O povo gostou? Ah, pô, rapaz, tinha um bonecão lá na rua de todo tamanho, eu falei, esse negócio dá certo. Aí comecei a melhorar a produção. Por que eu fiz os bonecos gigantes? Eu pensei numa maneira de retratar a história de Santa Leopoldina com um boneco gigante. Cada ano eu tenho um tema. Esse ano foi os profissionais, que está aqui, ó. Policial, o gari que está ali dentro. Todo ano a gente faz isso, tá? Muda o tema. Eu já fiz agricultura familiar. Olha que legal. Representando as comunidades de Santa Leopoldina. E isso trouxe bastante reconhecimento do povo, do turista.
O carnaval daqui é muito famoso, Sim, né? Sim, logicamente que meus bonecos são uma atração. Show é demais também, Não é não? né? Porque você pensa bem, você vir para um lugar só ver o pessoal brincando na rua sem nenhuma atração, Mas fica meio xoxo. fica xoxo. Então os bonecos chamam a atenção. Seu Bebeto, agora qual é a importância dessa coisa da cultura, desse movimento cultural, para contar essas histórias que ninguém conta? Olha, é gratificante, principalmente quando você vai numa escola, que você começa a contar, que você vê a curiosidade das crianças, né, de perguntar. E mesmo, eu conto história que os professores ficam, pai, eu não sabia. Nome de ruas, apelido que tinha antigamente. Quer dizer, uma cidade cheia de história, bonita. Eu daria tudo pra poder te ver. É tão bom conhecer a história das pessoas, né? Do seu Bebeto, da Shirley, da Dona Terezinha. São elas que fazem esse lugar ser especial. E esse é o real patrimônio que a gente tem. Pra poder estar na sua sala. Bom, estamos ficando por aqui. Mas no próximo encontro, a gente continua nessa cidade cheia de história e tão diversa que é Santa Leopoldina. Vai ter rio, cachoeira e água cristalina pra todo lado. Bora juntos nessa jornada? É logo ali. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpar. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpar. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpar. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico